Olá a todos, meu nome é Luana e eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou orientanda pelo professor Carlos Henrique Armani e esse projeto é apoiado pela CAPES. O objetivo da nossa pesquisa, só lembrando que esse daqui é o meu projeto de pesquisa do doutorado, são ideias iniciais, obviamente esse projeto ele está se modificando através do tempo, quando a gente vai tendo novas literaturas, a gente vai inserindo elas no nosso trabalho. Mas de primeira mão seriam essas as ideias. A gente está trabalhando então com a recepção de mitos gregos em obras de autores ingleses oitocentistas, mais especificamente Mary e Percy Shelley, que eram um casal. Os dois trabalharam com obras que já no seu subtítulo já se encontra essa relação com o mundo grego, e as nossas duas obras principais que a gente vai analisar seriam o Frankenstein ou Prometeu Moderno da Mary Shelley, que é um clássico da literatura mundial, e o Prometeu Desacorrentado do Percy Shelley, que é um poema no qual ele faz referência ao mundo antigo e insere o mito de Prometeu dentro das suas estrofes. Dessa forma, então, dissertando sobre o nosso tema de pesquisa, de acordo com a Barbosa 2015, com o surgimento das ideias racionalistas, iluministas e cientificistas, houve então uma busca por essa Grécia antiga, ou que a gente chama de Greco-mania no século XIX, pois, como a mesma é considerado o berço da filosofia, poderia fornecer uma espécie de mito fundador, a narrativa de uma herança racionalista do pensamento europeu. Para Barbosa, então, essa greco-mania tem ecos na educação inglesa pública e particular do começo do século XIX, que passa a ter bastante interesse pelo estudo dos textos antigos, dos autores gregos e romanos, bem como de suas respectivas línguas e gramáticas, sendo o grego ainda mais valorizado que o latim. Então, duas obras literárias inglesas oitocentistas que apontam para essa influência são Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, e o Prometeu Desacorrentado, do Percy Shelley, sendo a obra Frankenstein publicada em 1818 e a obra O Prometeu Desacorrentado em 1820. Tendo sido escrita, então, a obra do Frankenstein entre 1816 e 1817. Bom, além do mito grego, Prometeu, aparecem outros mitos também na obra, especificamente de Mary Shelley, que não fazem referência ao mundo grego, como aponta Allegretti, também aparecem alusões, outros mitos igualmente famosos, tais como o Fausto, o Judeu Errante, o Golem, o Satã do Milton, que ao serem revistos por poetas e demais literatos, sobretudo os românticos, se tornaram símbolos das contradições e da fragilidade da condição humana. Então, falando um pouco sobre o mito de Prometeu, que é um dos mitos centrais da nossa pesquisa, segundo a mitologia grega, Prometeu foi o titã punido por Zeus por ter roubado o fogo para dá-lo aos mortais, frustrando os planos de Zeus, que planejava mantê-los domesticados como gado. E o castigo de Prometeu por ter roubado esse fogo e dado aos humanos é ser acorrentado ao Cáucaso, onde ficaria exposto aos elementos e teria seu fígado devorado por um abutre ou por uma águia, as versões variam, até que fosse feito um acordo com Zeus. Esse mito, ele aparece em duas obras, sendo as principais, sendo essas obras as obras poéticas de Hesíodo, Teogonia, os Trabalhos e os Dias, do século VIII, e a tragédia de Prometeu acorrentado de Ésquilo do século V a.C. Bom, nesse slide, falando sobre os autores e as suas obras, nossos autores principais, então, são o Percy Shelley e a Mary Shelley. E a Mary Shelley, mais especificamente, ela é filha de dois grandes autores e filósofos ingleses, sendo William Godwin, que escreveu Inquérito acerca da Justiça Política, em 1793, e As Aventuras de Caleb Williams, em 1794, uma das suas maiores obras. Ele escreveu outras também. E a Mary Wollstonecraft, cuja a maior obra dela é Reivindicação pelos Direitos das Mulheres, uma referência na nossa pesquisa também, e assim como uma referência na própria vida da Mary Shelley. A Mary Wollstonecraft e William Godwin não ficaram juntos por muito tempo, foi um casamento bem rápido, porque após ela engravidar da Mary Shelley, ela morreu 10 dias após o parto de febre puerperal. Então, Mary Shelley não teve contato com a sua mãe e viveu ao longo da sua vida se culpando também pela morte da mesma.
William Godwin, né, como era muito apaixonado pela Mary Wollstonecraft, fez com que a filha, né, fosse tão boa quanto a mãe foi. Ele endeusava muito a Mary Wollstonecraft, então ele queria que a filha seguisse os passos da mãe e escrevesse, né, muitas obras originais e que possivelmente fossem um sucesso no seu tempo. Então, desde pequena, a gente tem essa noção de que Mary Shelley ela teve uma educação diferenciada das outras mulheres da sua época, porque ela teve, né, um acesso a uma educação muito mais além do que as mulheres do seu período tinham. Ela vivia no meio de poetas, no meio de livros, né, de acordo com algumas obras. Desde pequenininha, o pai levava ela no cemitério para ver o túmulo da mãe e ali ela aprendeu a ler. Coleridge, por exemplo, que escreveu a Balada do Velho Marinheiro, tinha contato com eles, gostava muito da Mary. Então, a gente sabe que essa educação foi bem mais diferenciada do que da maioria das mulheres do seu tempo, né, que tinha uma educação mais voltada para o lar, mais voltado para ser uma boa esposa, né, não para ser uma mulher intelectual, uma mulher escritora, como a Mary foi. E depois de um tempo, né, ela conhece o Percy Shelley, que é um grande fã, né, da obra, especificamente do pai dela. Então ele começa a patrocinar o pai dela, dar algum dinheiro, porque o Percy Shelley ele tinha uma condição financeira bem superior. E eles acabam tendo um romance, se apaixonando, né? Isso em 1816, por aí. Mas nesse período também ele era casado, né, com outra mulher que após ele abandonar ela, largar ela, não querer mais ela acaba se suicidando, grávida, né, já nos seus últimos meses de gestação, o que é um escândalo para a época, né, e também mexe muito com a própria Mary Shelley, que acaba sendo muito mal vista na sociedade, não só, né, por estar se envolvendo com o Percy Shelley, que ele era bem mal visto na sociedade também, especificamente por ter escrito obras ateístas e ter ideias que para a sociedade, para o período, não eram aceitas, mas também até mesmo por ser filha da Mary Wollstonecraft e do William Godwin, que também já não tinham ideias muito bem aceitas para a sociedade da época. Então, né, após eles terem essa relação, eles ficam juntos, né, até a morte do Percy Shelley, em 1822, né, que ele acaba morrendo num acidente de barco. E ela acaba sendo conhecida como a viúva do Percy Shelley, né? Nunca teve uma notoriedade muito grande como uma grande escritora, como a Mary Shelley, né? Como a escritora de Frankenstein, como a escritora de Matilda, como a que escreveu O Último Homem. Ela acaba sendo só lembrada muitas vezes por ser, né, a esposa do Percy Shelley. Isso é uma das coisas que a gente quer trabalhar também na nossa tese. Essa invisibilidade que se dá muito para ela. Em muitas obras ela não é citada, ou ela é citada somente como a mulher do Percy Shelley, e aí com uma nota, com alguma obra dizendo que ela que escreveu uma obra ou outra, mas nada assim dando tanta ênfase como é dada para ele, né? Como ele sendo um grande escritor do período romântico, um grande poeta. Obviamente, né, ele foi muito bom, muito grandioso no que ele fez, mas ao mesmo tempo ela sempre foi muito apagada, né, pela figura dele. Então, um dos nossos objetivos, né, em relação a essa pesquisa é compreender, então, como é a dimensão, né, da influência desses elementos da cultura grega na obra Frankenstein ou Prometeu Moderno e o Prometeu Desacorrentado, né, sobretudo através da leitura da utilização alegórica do mito de Prometeu pelos escritores Mary e Percy Shelley. A gente visa, então, investigar a recepção do mito, então, pela ótica de ambos os autores, e meio os elementos de sua experiência, trajetória, inserção no cenário histórico de sua época, o início do século XIX na Inglaterra, assim como o diálogo ou não, né, entre essas duas obras. Compreender, então, como é que é a visão desses autores em relação a esse mito, se é uma visão positiva, negativa, como que eles enxergam, né, esse mundo grego. Então, dissertando, né, sobre o nosso referencial teórico, um dos conceitos principais, então, né, da nossa pesquisa é o mito, né? E de acordo com John Bremer, em 1990, o mesmo define como um conto tradicional com parcial referência a algo que é de importância coletiva,
De uma forma resumida, diria que se trata de contos tradicionais relevantes para a sociedade. Já Vernon, 2000, aponta que o relato mítico não resulta da invenção individual nem da fantasia criadora, mas da transmissão e da memória. E enfatiza, que para a existência e sobrevivência do mito são necessários a memória, a oralidade e a tradição. Dessa forma, então, para o autor, os mitos seriam também um veículo pelo qual um conhecimento é transmitido. Em relação à nossa fonte, por ela ser literária, frente a uma análise histórica, precisamos trabalhar com esse tipo de documento no marco da nova história cultural. Para Barros, o historiador deve contextualizar o texto com o qual está trabalhando, pois, de acordo com o autor, todo o texto é produzido em um lugar que é definido, não apenas por um autor, pelo seu estilo de vida, mas também por uma sociedade que o envolve, pelas dimensões dessa sociedade que penetra no autor e através dele no texto, sem que disto ele se aperceba. Barros, 2004. Também pretendemos fazer uma análise a partir da epistemologia feminista, em acordo com o pensamento de Margaret Hago, 1998, pois pensamos que o compromisso com a transformação social e a afirmação das mulheres como sujeitos políticos, históricos e sujeitos do conhecimento marcam esses estudos. Dessa maneira, a construção de uma produção teórica útil à prática política feminista é fundamental. Afinal, durante séculos, a história da mulher na sociedade foi apagada. E ainda segundo a crítica da autora, as mulheres teriam uma experiência histórica e cultural particular e diferente da masculina. Experiência essa que está classificada como das margens da contrapartida, que busca uma nova linguagem e na produção de um contradiscurso da hegemonia da produção científica. Porém, esse caminho não foi nem é fácil, encontrando diversos obstáculos de rejeição dentro desse espaço hegemônico dominante que é a academia científica. Dessa forma, então, e de acordo com as propostas por Hago, em 1998, iremos analisar as obras de Mary Shelley, mais especificamente Frankenstein, almejando seus traços femininos, ou seja, inserindo nas questões de poder próprias das questões de gênero da sua época. Bom, concluindo essa comunicação, nesse momento inicial de pesquisa temos mais perguntas do que respostas, Porém, como hipótese de tese nesse momento, pensamos que Frankenstein faz uma releitura do mito de Prometeu a partir de elementos do autor enquanto uma mulher em seu contexto específico. Pensamos que seja possível que a criatura Frankenstein, simbolizando a humanidade do mito grego, seria uma espécie de metáfora da realidade feminina da época. Uma vez que no mito de Prometeu Deus se nega a beneficiar a humanidade, necessitando de interferência do Titã, acreditamos que talvez Mary Shelley esteja dialogando com a condição feminina de não receber o mesmo suporte educacional, bem como os direitos que os homens recebiam no contexto do início do século XIX. Assim, a criatura Frankenstein, abandonada pelo seu criador, simbolizaria o feminino desamparado pelo Estado, tendo menores condições de educação. Portanto, apontamos para a possibilidade de Frankenstein ter uma influência direta da obra Reivindicação dos Direitos das Mulheres, de sua mãe Mary Wollstonecraft. Muito obrigada. Seria isso.